Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, turma, tudo bem? Professor Igor com vocês para a nossa aula de revisão. Vamos estar revendo aí alguns assuntos que são importantes para o conhecimento dentro da disciplina de avaliação e degradação avaliação e recuperação de áreas degradadas. Lembrando, turma, que a lista de presença vai estar rolando no chat, não deixe de assiná-la. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, observação, podem estar mandando no chat aí que a gente vai estar dando atendimento, tá joia? Bom, vamos lá então à nossa aula de revisão. Conceitos de áreas degradadas. Áreas degradadas são todas aquelas áreas que perderam suas características físicas, químicas e biológicas por ação de impactos antrópicos. Impactos antrópicos são impactos ocasionados pelo ser humano. Aqui nós temos uma área completamente devastada e ao lado a imagem de uma área de mineração também. Observem que biologicamente ambas as áreas estão desprovidas aí de espécies, né? Dentro da degradação ambiental nós temos alguns tipos principais que ocorrem, começando pela perda de biodiversidade, né? A perda de biodiversidade é uma forma de degradação ambiental bastante triste, porque com a perda de biodiversidade nós temos a perda de espécies, nós temos a perda completa de espécies e até extinções ocorrendo. E a gente nunca sabe qual espécie que vai ocasionar um dano maior a todo o ecossistema envolvido. Nós temos a questão do desmatamento. O desmatamento, por sua vez, está também vinculado à perda de biodiversidade, porque a partir do momento que você derruba uma floresta, você acaba eliminando os animais que ali existem também, se não diretamente, indiretamente, pela perda de habitat deles. Nós temos ainda a erosão como uma forma de degradação ambiental e a poluição propriamente dita, né? Hoje o plástico, tanto plástico como microplástico, está presente em praticamente todas as espécies do mundo já, assim, né? As espécies vivas, as espécies animais. Desmatamento, então, como eu disse, é uma das formas de perda de biodiversidade, diretamente. A fragmentação de habitat também é uma forma de perda de habitat, porque cada ilha dessas verdes que vocês conseguem ver nessa imagem aqui, ela está povoada por um grupo biótico específico.
Esse grupo biótico específico ele tem uma carga genética que mantém esse grupo saudável. Porém, se começarem a ocorrer intercruzamentos, né, cruzamentos entre parênteses nesse grupo, esse pool gênico dessa espécie vai diminuir e essa espécie vai estar mais propensa a doenças, tanto genéticas como doenças ambientais também. Se eu tenho a formação dessas ilhas, se eu tenho a fragmentação de habitat, eu estou sujeitando as espécies que estão ali a um possível sofrimento por desenvolvimento de doenças genéticas ou por falta de parceiros ou ainda até mesmo o extermínio por falta de convivência social entre os seres daquela espécie. A introdução de espécies invasoras também afeta diretamente a nossa biodiversidade. Aqui nós temos esse abençoado caracol africano, que aqui pelo menos no Paraná, na minha cidade aqui tem bastante. E eu sei que existe em outros lugares do Paraná também. Diz o mito que um ser humano trouxe esse caracol achando que era escargot, não era escargot, soltou ele no meio ambiente e hoje ele é uma praga que não tem predador natural para esse animal e ele cresce e se multiplica numa velocidade assombrosa. Uma fêmea consegue botar até 300 ovos numa fecundação, assim. Então, 300 ovos sem um predador natural, imaginem só o quanto que isso aumenta em um ano ou em um ciclo de vida. Outra espécie invasora, o peixe-leão. Apesar de ser um peixe muito bonito, né, um peixe com cores vivas também e tal, ele é um peixe venenoso e que não tem também um predador natural na nossa biota. O que acontece com um animal que não tem um predador natural na biota? Ele vai crescer exponencialmente e vai tomar o local daquelas espécies que habitam, aquelas espécies que são naturais daquela área. Seja através da competição por alimentos, seja através pela competição pelo espaço propriamente dito, através de brigas ali e tudo mais. Mas você vai ter aí o crescimento exponencial dele e a diminuição relativamente grande das outras espécies também. E a poluição é uma outra causa da biodiversidade aí, né? Nós temos a poluição, não só a poluição como está apresentado na tela ali, de esgoto, óleo e tudo mais, mas eu dou mais uma vez atenção ao plástico, porque o plástico é o que está sendo mais difundido e mais absorvido pelos seres atualmente. Então, como se dá o processo de... Tendo esses conceitos em mente, como se dá o processo de recuperação de uma área, então, que foi previamente degradada? Primeira coisa, a identificação da área, né? Onde está, o que tem. Aqui nós temos a imagem de uma área de mineração. Observem que essa área de mineração aqui, o que eu tenho é uma lagoa de contenção com água poluída e nenhuma árvore disponível no ambiente. Necessita de um processo de recuperação pesado. Depois da identificação, preciso caracterizar esse sistema que foi afetado. Como que eu faço a caracterização desse sistema? Fazendo um levantamento de todas as espécies que existem ou que existiam naquele determinado sistema. Fazendo esse levantamento, eu parto para a avaliação da extensão dos danos, para ver até onde que esse sistema foi danificado e quais são as atitudes que eu preciso tomar para que esse sistema possa vir ser recuperado. Tendo uma ideia da extensão dos danos, é importante que eu faça uma análise da qualidade do solo também, já que é a partir do solo que tudo vai ser criado ali para frente, né?
E para se fazer essa avaliação da qualidade, é importante que eu defina funções relacionadas aos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Depois, selecionar um conjunto de indicadores para mensurar esses atributos, né, esses atributos físicos, químicos e biológicos. Depois eu faço uma modelagem e análises comparativas. Modelagem são através de sistemas computacionais que eu posso fazer essas modelagens, né? Nós temos vários sistemas que fazem esse trabalho. Depois da modelagem, as análises multivariadas, a comparação e o monitoramento e a definição das práticas de manejo mais favoráveis. A partir dessa definição, então, eu coloco a mão na massa e vou executar o meu projeto. O monitoramento da biodiversidade é um aspecto importante, é um aspecto que deve ser levado em consideração a presença de uma equipe multidisciplinar para fazer esse monitoramento, né? Não apenas biólogos. É necessário também se fazer uma avaliação da qualidade da água e do ar, já que as espécies que vão ser introduzidas naquele ambiente vão depender diretamente desses recursos, e fazer uma avaliação da extensão dos danos de uma maneira geral, né? Já fiz da água, já fiz da terra, já fiz do ar, agora vou fazer uma avaliação geral. Vou fazer uma análise da qualidade do solo. Essa análise da qualidade do solo vai levar em consideração os aspectos químicos, físicos e biológicos, que vai determinar aí a saúde do meu solo. Análise dos dados e a modelagem, né? A partir de todos esses dados levantados, eu consigo introduzir esses dados em um sistema de computador para que ele me dê uma modelagem, para que ele me dê uma previsão do que deve ser feito, do que pode ser feito. Planejamento de medidas corretivas. Né? Aqui tem um diagrama esquemático dos objetivos de recuperação de áreas degradadas, onde eu tenho uma condição inicial, uma situação atual. Dessa situação atual eu defino se eu vou para uma ação corretiva ou se eu abandono para que ocorra uma recuperação espontânea. Lembrando, mais uma vez, que o monitoramento, após o início do projeto, ele deve se dar de maneira contínua, até que esse sistema seja restabelecido. Né? E aqui eu trouxe uma questão para vocês. A apostila, ela aborda a importância do monitoramento e avaliação contínua das estratégias de recuperação de áreas degradadas. É destacado que após a implementação das medidas é necessário estabelecer um programa de acompanhamento do progresso. Em relação ao monitoramento de áreas em processo de recuperação ambiental, avalie as assertivas. 1. Permite identificar problemas e realizar correções durante o processo. 2. Baseia-se exclusivamente em indicadores de água e do solo. 3. Pode envolver o registro de espécies vegetais que colonizam a área. 4. Tem como foco principal a alocação de recursos para o projeto. 5. Os resultados obtidos são utilizados para replanejar as estratégias. Vamos observar todas as assertivas presentes. O monitoramento permite identificar problemas e realizar correções durante o processo? Positivo, o monitoramento permite e ele existe também para isso. Baseia exclusivamente em indicadores de qualidade da água e do solo? Vamos dar uma olhada aqui, turma. Avaliação da extensão dos danos, análise de qualidade do solo, da biodiversidade, da água e do ar, do solo, dos ecossistemas. Então, é correto dizer que baseia-se exclusivamente em indicadores de qualidade de água e do solo? Não, porque a gente viu que biodiversidade, água, ar, tudo isso entra também como indicador. Então a 2 está errada. A 3, pode envolver o registro de espécies vegetais que colonizam a área? Ela
pode envolver o registro de espécies vegetais que colonizam a área, né? Lembre-se que a gente precisa, no processo de revegetação, a gente precisa recolonizar a área, e para recolonizar a gente precisa saber quem estava lá antes, ou quem está lá ainda, né? A 4 tem como foco principal a alocação de recursos para o projeto. O foco principal de um projeto de recuperação, de avaliação e recuperação de áreas degradadas é o recurso, são os recursos para o projeto. Os recursos são uma parte do projeto, não é o projeto em si. Então, essa assertiva está errada também. Os resultados obtidos são utilizados para replanejar estratégias. A avaliação, o monitoramento, ele serve para que sejam feitos esse replanejamento também. Por quê? Estou fazendo o monitoramento de uma área. Opa, eu vi que aquilo ali não deu certo. Aquela planta não deu certo naquela área. Então o que eu vou fazer? Eu vou replanejar para que aquela planta seja então levada para uma outra área com um pouco mais de luminosidade talvez, para ver se ali ela desenvolve. Então a 5 é correta também. Então o que eu tenho de certo aqui? A número 1, que permite identificar problemas e realizar correções. A número 3, que pode envolver o registro de espécies vegetais que colonizam a área. E a número 5, os resultados são obtidos para replanejar as estratégias. Resposta correta, resposta C, apenas 1, 3 e 5. Beleza? Seguindo, processo de recuperação de áreas degradadas. Nós temos metodologias de revegetação e de restauração dos ecossistemas. Ambos os processos eles têm como foco a conservação da biodiversidade, a melhoria da qualidade do solo, a restauração de serviços ecossistêmicos e a redução da vulnerabilidade a desastres naturais. Então, o que nós temos aqui? Uma figura que foi utilizada numa aulinha curta já, né? Nós temos uma área determinada, essa área sofre um processo de degradação. Desse processo de degradação, a gente tem 3 caminhos: o caminho de recuperação, o caminho de restauração e o caminho de reabilitação. O caminho de recuperação, eu deixo aquela área mais próxima do meio natural, até mais próxima do que ela era antes. Então eu deixo ela ambientalmente vistosa, vamos dizer assim. O processo de restauração, o restaurar é deixar igual como estava antes. Então, restauração eu deixei igual como estava, nem melhor nem pior, está restaurado. E a reabilitada é quando eu tenho uma área que estava degradada, ela foi recuperada e junto com a recuperação veio a habitação ou a inserção do ser humano ali naquela área também para a convivência, né? Então eu tenho uma reabilitação daquela área para a presença humana. Lembrando das minas agora, né? Entrando um pouco no assunto das minas, em que nós temos alguns pontos que são importantes dentro da área dentro do aspecto de recuperação e análise, né? Uma delas é a construção e a estabilização de taludes. Nós temos 3 técnicas principais: a de cobertura vegetal, a de enrocamento e a de telas e mantas, né? A cobertura vegetal, como o próprio nome diz, é plantada determinadas espécies de gramíneas, geralmente para que faça a fixação desse solo. O enrocamento é a deposição de rochas sobre o talude, para que o peso dessas rochas segure a terra que está abaixo. E telas e mantas, que são telas e mantas mesmo, que são desenroladas sobre essa inclinação. E geralmente, junto com telas e mantas, é feita a cobertura vegetal também ali, para dar um pouco mais de fixação a essa área. Uma outra
técnica de estabilização de taludes é o terraceamento. O terraceamento são essas linhas verdes que vocês estão vendo aqui na margem, ó. Tá? Que é onde a gente tem um talude, né? Aquela linha inclinada ali em 45 graus, e depois nós temos uma superfície horizontal. Essa superfície horizontal é o terraceamento. Aqui nós temos alguns taludes e a maneira como eles podem vir a sofrer um deslizamento a partir da falta de instrumentos ali que venham a retirar essa água de dentro do talude, né? Que venha a fazer essa parte de extração de líquidos do talude. Isso daqui foi o que aconteceu em Sobradinho, né? A ruptura do talude que se deu em Sobradinho foi por conta disso daí. Então a recomposição da vegetação, né, a gente já viu alguns pontos relacionados à vegetação. Agora, com relação à recomposição, ela envolve algumas etapas, né, planejamento, execução e monitoramento do plantio, começando pela caracterização das condições ambientais, né. Aqui a gente tem um manejo errado da terra e um sistema de recuperação do ecossistema. Nós temos aqui a primeira deflorestação, agricultura industrial, pastoreio, perda de biodiversidade, perda de vidas, mudança climática a partir da quantidade de carbono no solo. E a restauração ecossistêmica, ela é o contrário, tem o controle da erosão, controle do solo, replantio, ecossistemas sendo criados intactos, vida sustentável e reversão das mudanças climáticas. Essas condições ambientais, então, elas são responsáveis aí não só pela capacidade de vida do solo, mas pela influência direta nas alterações climáticas. A obtenção de sementes e mudas é outra parte importante da recomposição da vegetação. Lembrando que essas sementes e mudas, elas devem ser de espécies nativas, para evitar aquele problema de invasores, de espécies invasoras que nós vimos no slide anterior. Então é importante que essas plantas sejam de espécies nativas. A área, ela deve ser preparada para o plantio, né? Deve ser planejada, deve ser preparada para o plantio, e depois se faz então a introdução das espécies. Aqui nós temos uma área de recuperação em que se foi feito onde se foi adotada 3 metodologias diferentes. Aqui embaixo tem a semeadura direta. Na semeadura direta a gente pode ver que existe um pouco mais de falha no terreno, demorou um pouco mais o desenvolvimento das plantas. A regeneração natural, ali eu já tenho um terreno um pouco mais verde, já com uma quantidade de plantas um pouco maior, e a introdução de espécies por mudas, então, que a introdução de espécies por mudas já é bem mais acelerado o processo, né? Eu tenho ali um desenvolvimento bem mais acelerado. A manutenção faz parte do projeto, né? Não basta só ir lá e plantar, eu tenho que fazer essa manutenção. Além da manutenção, o monitoramento é fundamental. Eu faço a manutenção, mas eu preciso acompanhar durante um tempo aquele processo. Na questão da mineração, nós temos alguns produtos ou subprodutos decorrentes da mineração que merecem a nossa atenção também, né? A gente viu algumas coisas que
interferem aí a qualidade do meio ambiente, né? A questão da perda da biodiversidade, do desmatamento e tudo mais. Na questão da mineração, nós temos uma série de fatores também que devem ser levados em consideração, principalmente a questão do manejo de rejeitos e de resíduos, né? Já não basta aquela área de mineração ter sido devastada, o produto gerado por aquela área de mineração também é um produto bastante danoso. Então eu tenho que manejar esses rejeitos e resíduos. De que forma que eu faço isso? Classificando, reduzindo, tratando e dispondo eles em um determinado local. A forma como eu tenho para direcionar esses rejeitos e resíduos, né? Eu tenho as barragens, aqui eu tenho uma barragem exemplificada, o empilhamento a seco, que é a barragem só que sem água, a disposição subterrânea. Na disposição subterrânea eu tenho o túnel cavado para a obtenção do minério e depois de processado aquele material retirado, eu devolvo ele para o mesmo túnel. Eu acredito que das soluções aqui apresentadas, essa é a mais coerente. E existe a disposição oceânica, que é o descarte dos rejeitos no oceano, mas ainda bem que no Brasil, pelo menos, é proibido devido aos impactos ambientais. Ainda eu tenho como técnicas de disposição aí canais de drenagem superficial, evitando que essa água contaminada ela vá se dispor em leitos de córregos e rios e que seja direcionado para um lago de contenção. E as bacias de sedimentação. Essas bacias de sedimentação são locais que podem receber água, por exemplo, desses canais de drenagem superficial, para que seja essa água decantada ali e comece-se um tratamento, então, dessa água e desse subproduto da mineração. Para a estabilização dos taludes, eu tenho algumas técnicas, né? Eu tenho a técnica do solo grampeado, em que é inserido como se fosse pregos, realmente, só que logicamente enormes, né? Barras de aço enormes no solo. Recebe o nome de chumbadores, que é para dar um pouco mais de estabilidade para aquela área. Lembrando que junto com os chumbadores eu devo ter os drenos também, certo? O dreno ele deve estar inserido nesses taludes. E eu tenho também a cortina atirantada. A cortina atirantada ela é parecido com os chumbadores, só que na ponta aqui ele tem uma base um pouco maior, dá um pouco mais de de resistência. Além desses instrumentos para manter aí os talumes no local e as canaletas, evitando que a água seja direcionada para ambientes não desejados, eu tenho ainda barreiras físico-químicas para se evitar que esses rejeitos sejam dissipados via aérea, principalmente, né? Nós temos sistemas de supressão de poeira. Esses sistemas de supressão de poeira, eles são a partir de água vaporizada, né? A alta pressão, que faz a retirada da poeira aérea ali, a poeira fica com a água e essa água depois pode ser tratada ou levada para uma área de sedimentação. Então, essas barreiras físico-químicas são maneiras também aí de você evitar com que esses resíduos, esses rejeitos sejam levados para outras áreas não desejadas. Temos ainda os reservatórios de contenção,
Os reservatórios de contenção, eles devem ter essa impermeabilização para que evite que as águas contaminadas afetem águas subterrâneas, leitos subterrâneos. A caracterização vai me dizer que tipo de resíduo que é, que tipo de rejeito que é, o que eu posso fazer com ele ainda, se é que se pode fazer com ele ainda. E aqui uma pirâmide de ponta-cabeça definindo quais são as melhores formas de se minimizar a geração de resíduos em Minas, né? Começando aqui de baixo para cima, né? Da menor eficiência para maior eficiência. Menor eficiência, disposição final adequada, depois redução no volume, reciclagem e recuperação de materiais após transformação, reuso do resíduo na forma encontrada, redução de toxicidade dos resíduos, reduzir a geração de resíduos e, por último, não gerar resíduos. Se nós conseguirmos chegar no ponto de não gerar resíduos, esse é o ideal dentro da perspectiva de preservacionista. Segregação é você dividi-los em grupos para serem tratados de acordo com a sua periculosidade ou com a sua origem. A partir do momento que você faz a segregação, você faz o tratamento daquilo que for possível ser tratado. Do tratamento vamos ao transporte e do transporte à disposição final. Até aqui tudo ok, né? Acabamos as minas, vamos entrar um pouquinho em matas ciliares, né? A importância delas. A gente já viu então que as matas ciliares elas são importantes para controlar os processos erosivos. As matas ciliares são importantes como corredores para a fauna. As matas ciliares fazem a filtragem de sedimentos, nutrientes e agrotóxicos, deixam o microclima mais ameno, protegem nascentes. Aqui nós vimos, né, a questão do enriquecimento da vegetação e da seleção das espécies. Nós vimos que o enriquecimento da vegetação deve ser feita a partir de espécies nativas, né? Que essa seleção de espécies deve seguir aí as espécies nativas e a ordem sucessional, né? Espécies de ordem primária, de ordem secundária, terciária, assim por diante. É importante que se dê preferência por espécies que tenham a propagação de propágulos, que elas tenham essa característica, né? Lembrando que os propágulos são essas plantinhas aqui que estão presentes junto à folha, que cada plantinha dessa vai dar uma planta nova. O preparo de covas. Para o preparo de covas é importante que nós tenhamos um solo nutritivo para a planta, e para isso é importante que ele tenha bastante adubo, né? E os adubos compostados são os melhores. A introdução das mudas, consequentemente, os tratos culturais e o monitoramento. Aqui, turma, era uma plantação de banana nessa imagem aqui. Nós tínhamos uma plantação de banana em 2008 e essa daqui é a floresta recuperada em 2012, na mesma área. O manejo da regeneração natural, né? A regeneração natural é aquela que a gente deixa ela acontecendo. O desbaste seletivo, né? O desbaste seletivo desbaste é uma forma de poda. A poda propriamente dita, a transposição de plântulas, né? Eu vou pegar uma plântula daqui, vou levar para lá. Controle de invasoras, cortar essas invasoras dali. Indução da regeneração, monitoramento e a manutenção.
que eu vou deixar aqui, vamos trabalhar com essa questão. O texto aborda estratégias para a conservação da biodiversidade no Brasil, com foco nos corredores ecológicos. Esses corredores conectam fragmentos de habitats naturais, permitindo o fluxo de animais e plantas entre eles. Em relação aos corredores ecológicos, avalie as seguintes afirmativas. 1. Contribuem para prevenir a extinção local de espécies. 2. Não apresentam benefícios ambientais relevantes. 3. Necessitam de monitoramento após sua implantação. 4. Dependem exclusivamente do plantio de mudas. E 5. Permitem a conexão entre unidades de conservação. Vamos analisar, turma. Contribui para prevenir a extinção local de espécies. Para prevenir, se é prevenir, está certo. Então, a número 1, ela contribui para prevenir. A 2, não apresentam benefícios ambientais relevantes. Não apresentam benefícios ambientais relevantes, cara. Os corredores ecológicos são fundamentais para as espécies. Errado também. A 3, necessitam de monitoramento após a sua implantação. Lembro que até o momento final de todo o projeto, de toda atividade que nós vimos, é monitoramento, gente. Monitoramento. Então, necessita de monitoramento, sim. 4, dependem exclusivamente do plantio de mudas. Não necessariamente. E 5, permitem a conexão entre unidades de conservação. Então, a número 1, ela contribui para prevenir. A 3, precisa de monitoramento após a sua implantação. E a 5, permitem a conexão entre unidades de conservação. Resposta correta, letra B, 1, 3 e 5. Ok? E é isso, turma. Se tiverem dúvidas, vocês podem estar enviando no meu e-mail, que está aqui na tela para vocês. Eu lembro mais uma vez que assinem a lista de presença e agradeço a companhia de vocês até então. Desejo todo sucesso na disciplina. E se tiverem alguma dúvida, podem contar comigo. Agradeço a todos e até a próxima.